Fala galera, entusiastas da velocidade, sou o Fernando Giacomini, sou engenheiro mecânico e estou aqui hoje no galpão da Speedtech para trazer para vocês o segundo episódio do Papo Técnico. E o tema de hoje é pneu. Vou falar agora um pouco da importância do pneu. Primeiramente a performance. Então, em relação à performance, eu digo tempo de volta. O pneu é muito importante na capacidade de aceleração e de frenagem do veículo, bem como a capacidade de aceleração lateral, o que vai colocar o seu carro para dentro da curva. Então, com isso você ganha o tempo de volta. Questão de segurança, distância de frenagem, por exemplo, e manobras evasivas, o tempo de resposta do veículo. Tudo isso é muito importante numa situação de emergência, por isso é fundamental o pneu como um equipamento de segurança. Outro ponto, a questão do consumo. O pneu também influencia no veículo, no consumo do veículo. Ou seja, você tem pneus com resistências ao rolamento maiores e menores, que vai afetar diretamente no consumo do veículo. Um outro ponto importante também, a durabilidade do pneu, que você pode ter um pneu para 10 voltas, para 50 voltas, ou um pneu para 10 mil quilômetros, ou 20 mil quilômetros, dependendo da aplicação e do desempenho que esse pneu vai te entregar, pois sempre é um compromisso. E também a questão do conforto, ou seja, o pneu é a primeira ligação do veículo com o solo e do solo com o veículo, ou seja, todas as respostas vão passar pelo pneu, então ele é o item que vai fazer esse amortecimento. Tanto o pneu quanto as rodas, eles seguem uma regulamentação. Um outro ponto que que mostra a importância e a segurança da segurança do pneu no veículo. Por exemplo, no Brasil, para você vender qualquer tipo de pneu, você precisa ter uma certificação do Inmetro. Então, assim, você tem órgãos reguladores que exigem alguns testes para poder autorizar a venda desse componente em cada um dos seus países ou das regiões do mundo. Então, é uma peça de segurança muito importante, regulamentada e normalizada. O pneu a gente olha, parece que é uma peça simples, é uma peça de borracha preta e redonda, mas não é. O pneu ele tem diversos tipos de componentes, ou seja, tem diversos tipos de borracha, tanto borracha sintética quanto borracha natural. Você tem diversos tipos de materiais, desde o aço, você tem o nylon, às vezes você tem o próprio PET, que são desenvolvidos especificamente para cada tipo de pneu. E cada tipo de pneu, para você compor essas borrachas, você também tem uma alquimia, onde você tem diversos subcomponentes para gerar diversos tipos de borrachas que vão ser aplicados em cada tipo de pneu. Você tem diversos ângulos de lona, tudo isso vai influenciar na performance do pneu. Ou seja, o pneu basicamente é uma série de materiais enrolados e depois ele passa por um processo de vulcanização onde ele vai atingir esse formato específico. Então, é uma peça que parece simples, mas é uma peça que tem muita tecnologia e muita complexidade e que dá resultados completamente diferentes. Por isso, sempre eu recomendo você ter um bom pneu no seu carro para a aplicação que você deseja utilizar. É muito importante e não vale a pena economizar com peça de segurança. Vou falar sobre as medidas dos pneus. Então, a designação dos pneus. Normalmente você tem, por exemplo, a medida 205/60R1591V. O que é isso? 205/60. 205 é a largura do pneu. 60 é 60% dos 205, 60% da largura é a altura de flanco do pneu, ou seja, é a altura do pneu. R15 é um pneu radial de diâmetro de 15 polegadas. E aí esses dois últimos números, você tem o 91V. 91 é o índice de carga, ou seja, a capacidade de carga desse pneu. A índice 91. Isso daí é tabelado e está dentro das normas que eu comentei com você, tanto na ETRTO como a LAPA. E lá você vai ter para cada uma dessas designações o quanto que é a resistência de carga do pneu, por exemplo. E o índice de velocidade, no caso eu falei o índice V, mas você poderia ter um índice H, então isso é o que mostra a capacidade máxima de velocidade daquele pneu. Por isso é muito importante, além de vocês, quando for escolher um pneu, além de escolher a medida para o seu veículo, atentar a esses pontos, ao índice de carga e ao índice de velocidade.
porque o pneu é uma peça que está girando, então você tem muitos esforços internos só pelo movimento de rotação. Então a própria força centrífuga vai fazer com que a tendência desse pneu é abrir. Então se você tiver com um pneu com índice de velocidade baixo, numa alta velocidade, você pode estourar esse pneu ocasionando um acidente. E tanto o índice de carga também. Quanto mais carga no pneu, a carcaça pode não suportar e arrebentar e causar um acidente. Então é muito importante respeitar o índice de carga e o índice de velocidade para a devida aplicação. Conforme havia falado para vocês, o pneu é uma série de camadas enroladas, então é muito importante que durante todo o processo de fabricação se tenha uma uniformidade muito boa, de forma a garantir que as forças geradas por essas não uniformidades sejam as mínimas possíveis. Por exemplo, um pneu com uma má uniformidade, ou seja, com as emendas não muito uniformes, ao girar esse pneu você vai gerar forças, essas forças podem prejudicar na performance do veículo. Por exemplo, o pneu ele não é completamente redondo, então você vai ter forças de conicidade. A conicidade desse pneu vai gerar essas forças. Por isso que procuramos montar sempre o pneu com conicidade de um lado direito e esquerdo, de forma que uma anule a outra. Outro ponto importante, devido às diversas tiras e emendas, você tem uma força que é gerada devido a essa não uniformidade, devido às tiras, que a gente chama de ply steer, que também é uma força que pode gerar tendência direcional no veículo. Ou seja, você pode estar um veículo em linha reta e o carro puxar para a direita ou para a esquerda, devido à uniformidade. No processo de fabricação, 100% dos pneus são verificados quanto à integridade do pneu e a uniformidade. A uniformidade é muito importante, tanto que quando as montadoras elas especificam um nível de uniformidade. Normalmente, quando esse pneu não é aprovado para aquela faixa de uniformidade, os produtores de pneu têm uma outra faixa que é destinada ao mercado de reposição. No Brasil, entrou em vigor em 2018 o programa de etiquetagem de pneus, ou seja, hoje você quando vai comprar um pneu, você tem uma etiqueta, ela é normalizada pelo Inmetro e ela mede 3 capacidades de performance do pneu: resistência ao rolamento, capacidade de performance no molhado e o nível de decibéis, ou seja, o ruído desse pneu de rolamento. Basicamente, essas características vão mostrar o nível de pneu que você tem, porque o pneu ele é um compromisso. Quando você aumenta muito o grip, você perde durabilidade. Se você aumenta o grip, você pode aumentar a resistência ao rolamento. Então, é tudo um compromisso. Como eu falei para vocês na suspensão do carro, quando você põe mais carga, às vezes você ganha em performance, em tempo de volta, mas você pode perder em conforto, ou seja, num carro de rua, você deixa uma suspensão muito travada, você perde o conforto. Você pode ter um pneu de flanco baixo, onde você vai ter uma resposta mais rápida, você vai ter o pneu vai dobrar menos, então você vai ter uma melhor resposta, você vai ter uma direção mais rápida, você vai conseguir fazer mais curva, porque você vai aumentar a aceleração lateral em relação a um pneu de flanco mais alto. Agora, um pneu de flanco mais alto, você vai ter mais resistência ao impacto, ou seja, quando você passar num buraco, é um pneu que vai resistir melhor, vai absorver melhor esse impacto sem rasgar. Você vai ter uma resposta mais lenta, mas você vai ter um pneu mais confortável. Então, tudo é um compromisso. Por isso, fique de olho quando for comprar um pneu, sempre preste atenção, além da marca, que é muito importante, das medidas, na linha de pneu, porque você tem linhas de pneu para alta performance, linhas de pneu para baixa performance. Também dê uma olhada nesse programa de etiquetagem que foi implementado no Brasil, já é aplicado na Europa e em outros países, que é uma forma do consumidor não ficar cego na hora de fazer a compra. Terminamos aqui mais um papo técnico hoje sobre pneus. Espero que tenham gostado. Mande suas dúvidas, sugestões nos comentários. Se inscrevam no canal, ativem notificações, que em breve trarei mais conteúdo para o canal. Muito obrigado a todos, um abraço.